a lei da causa e do efeito. No que consiste a lei da causa e do efeito? Não existe nenhum efeito sem a causa. E toda causa, invariavelmente, produz um efeito. Eu quero ensinar você, então, a vencer os efeitos. Quais são os efeitos? Os efeitos são crise no casamento, são problemas financeiros, são pecados não vencidos, são família dividida, enfermidades, doenças crônicas, complexos mentais, distúrbios emocionais e toda sorte de mazelas. Já que eu tenho esse entendimento que todo efeito é produto de uma causa, então eu quero te ensinar para que você vença o efeito. Essas crises, situações que você está vivendo, você precisa aprender a combater a causa e não o efeito. Quantas pessoas não estão na igreja há anos e não obtêm sucesso na sua vida, não obtêm progresso, não obtêm vitórias, não obtêm crescimento? Quantas pessoas dentro do corpo de Cristo são enfermas, física e espiritualmente? Por quê? Porque essas pessoas estão assim há anos, mesmo servindo a Cristo, mesmo sendo convertidas, mesmo professando a fé num Deus onipotente, onisciente, terrível e tremendo. Por quê? Porque essas pessoas estão há anos lutando contra o efeito e não contra a causa. Essas pessoas combatem o produto da causa e não propriamente a causa. Por isso elas não obtêm vitória. O que eu estou querendo dizer? Meu irmão, você combate como a lagartixa. Você corta o rabo dela, ele regenera, ele cresce. Assim é a pessoa que combate o efeito. Ela não vai ter resultado. Ela está cortando rabos de lagartixas. E eles invariavelmente vão crescer. O efeito. Eu teria que combater a causa, a cabeça dela, o cerne, o tumor, o câncer do problema, ao invés de combater o efeito do problema. E às vezes você não obtém resultado porque está há anos combatendo efeitos e não causa. Quer um exemplo claro, simples, fácil de entender? Uma criança vai a um pediatra e ela está com febre. A temperatura dela a temperatura dela cresceu, aumentou. O médico vai diagnosticar, vai dar um analgésico para baixar a febre, mas ele vai descobrir qual é o produto daquela febre, o que está causando a febre. Então, ao fazer exames, o pediatra vai chegar à conclusão que aquela criança está com uma infecção na garganta. Quando ele diagnostica a infecção, então ele passa um antibiótico. Ele diz para a mãe: não adianta ficar dando analgésicos para ele. Efeito. Eu vou dar o remédio para você combater a causa, a infecção. Então ele passa um anti-inflamatório, aquela criança se medica, a infecção cessa e a febre se vai. Se a mãe ficasse combatendo somente a febre, efeito, e não a causa, infecção, o menino com 5 anos de idade estaria tomando analgésico, e hoje ele teria 40 anos e continuaria tomando analgésico. Ele tomaria o analgésico, o antitérmico, a febre baixaria. Logo depois, ela voltaria. Ele tomaria o analgésico de novo, a febre baixaria. Logo depois, ela retornaria, porque ela está combatendo o efeito. Porque o efeito não é produzido de si próprio, ele tem uma causa, ele tem uma nascente. Então eu estou cortando rabos de lagartixa,
e eles estão novamente crescendo, se regenerando. Então eu ficaria 40 anos tomando remédio para a febre baixar, e invariavelmente depois de algumas horas ela iria de novo aumentar. Só que quando eu combato a causa, a infecção, a inflamação na garganta, e aquela infecção é retirada, cessa-se também o efeito. O que causa em nós então? Qual é a causa das crises? Qual é a causa das doenças? Qual é a causa das tribulações, adversidades? Qual é a causa da nossa infelicidade, dos nossos embaraços? Primeiro, estamos debaixo da lei do pecado, ok? O que o pecado trouxe no homem? Ele descorrompeu, ele corrompeu a massa, ele afetou, ele trouxe imperfeição ao homem. Então, tudo que procede do homem é imperfeito, porque é produto da queda, é produto do pecado que está em mim, é a causa, ou seja, o cerne do homem. O homem interior, o caráter do homem está afetado pelo pecado. Logo, tudo que sair do homem será imperfeito, porque a imperfeição penetrou, contaminou o homem. Essa é a causa das crises. Quais são as sequelas do pecado na sua vida? Ira compulsiva, consequência do pecado. Imoralidade, profanação, melancolia, depressão, prostração, pelejas, emulações, porfia, facções, maldade, perversão, tirania, são efeitos do pecado. O homem foi contaminado, então é isso que procede dele. E o que acontece? Eu quero vencer a ira lutando contra a ira, efeito do pecado. Eu quero vencer a imoralidade lutando contra a imoralidade. Eu quero vencer a maldade, porque o homem é mau, há pessoas malignas lutando contra a maldade. E eu continuo sendo um cristão doente, irado. Eu continuo sendo um cristão imoral. Eu continuo sendo um cristão mau. Eu continuo sendo um cristão perverso. Eu continuo sendo um cristão problemático, ferido, linguarudo, complexo, doente, iracundo. E a vida inteira eu lutei contra essas coisas, não obtive resultado. Por quê? Porque eu estou combatendo o efeito. Isso são braços do pecado, são manifestações, ramificações do pecado. Todo esse distúrbio moral, emocional, físico, interior, isso é produto do velho homem, o filho de Adão, o descendente de Adão. Então o pecado se manifesta com essas facetas, se manifesta com esses braços. Então a única maneira de eu vencer essas sequelas é eu me regenerando, é eu me convertendo. E se você está dentro da igreja e produz esses efeitos, isso é fruto de uma conversão falha. Qual a única maneira de vencer a ira? Falando para você, não fique bravo. Isso não adianta. Qual a única maneira de vencer a pornografia? Dizendo, não se entregue à moralidade. Isso não adianta. Eu estou cortando os efeitos. Então tem que ir na causa. O que é a causa? Você está debaixo da lei do pecado, filho de Adão. Você foi corrompido, você se desorganizou, você está sofrendo distúrbios do pecado. Qual o único antídoto? Nascendo de novo em Cristo, se regenerando. A massa que se corrompeu, que produz todos esses efeitos que são as suas falhas, ela tem que ser recriada, ela tem que ser regenerada. Causa.
E se o interior, se o meu ser for regenerado, recriado, se ele for vivificado, os efeitos serão eliminados. Então, quando eu entro para aconselhar um casal, entro para aconselhar um jovem, entro na minha sala para aconselhar um jovem, um casal, um irmão que está dizendo: eu estou de problema nessa área, com bebida, não estou dando certo no meu casamento, não estou conseguindo vencer essa área. Eu vou dizer, se eu disser: ame a tua mulher, seja a cabeça, submeta a ela, não adianta só dizer isso. Eu tenho que dizer assim: na verdade o seu problema é que a sua conversão é falha. A verdade é que ambos precisam se converter. Se ambos se converter, causa matarão o efeito, o casamento será bom. Eu não posso mandar alguém amar o outro se o interior dele não foi mudado. Causa. Eu não posso mandar uma mulher ser submissa ao marido, ela não vai ser por simples conhecimento literário. Eu tenho que ir na causa. Só é submissa ao marido quem nasceu de novo, quem teve o interior causa, fruto do pecado transformado pelo poder de Cristo. Aí submete. Eu não posso apenas dizer para um homem: ama teu próximo. Como é que eu vou amar aquele cara nojento, iracundo? Não tem como. Ele não vai conseguir amar se o interior, aquilo que causa o ódio pelaquela pessoa, não for regenerado, transformado. Então deixa eu te dizer, muito dos seus problemas resume-se nessa resposta: a sua conversão é falha. Causa. Porque todos esses braços que eu citei, aos quais você pratica a maioria, eles são frutos do seu caráter ter sido corrompido. Tocou no seu temperamento, tocou na sua personalidade, tocou no seu caráter, tocou nos seus hábitos. Por isso que procede esse estilo, esse perfil, esse padrão seu de viver. Porque o seu interior foi contaminado pelo pecado. Então não adianta você tentar ser bom, você tentar ser santo, você tentar ser puro, se o seu interior, que causa essas maldades, não for transformado. Por isso que essas igrejas estão formando uma geração de cristãos doentes. Por quê? Porque dentro da igreja moderna está inserida ciências sociais, humanismo secular, evolucionismo, psicologia, psicanálise, terapia, autoajuda, está inserido no contexto da igreja. E o que tem de mais aplicar essas coisas dentro da igreja? As ciências humanas e sociais. É que ela só tem poder de combater o efeito, ela só tem poder de combater a consequência, elas não combatem a causa, porque a causa não é social, econômica, psicológica, moral, a causa não é emocional, a causa é o pecado. É o pecado. E sociologia, humanismo, psicologia não tem efeito nenhum contra pecado, a causa. Então a igreja atual tem combatido efeito. A igreja atual está usando terapia, regressão, ocultismo, psicologia, e está formando uma geração de cristãos atuais, modernos, doentes. Então, se eu for te aconselhar essa semana, a probabilidade de eu te dizer, você chegar em mim e dizer: pastor, estou com um problema aqui, aqui, acolá, eu vou dizer: converta-se. Converta-se. Isso é fruto da corrupção do seu coração. Ele não foi regenerado. Por que você não submete ao marido? É porque você não nasceu de novo. É porque o seu interior não foi transformado, senão você teria prazer em submeter. Por que você não ama e dá a vida pela esposa? Porque você não nasceu de novo. Porque você grita, bate boca, tem crise, divergência, indiferente, é um pé de guerra, apesar de conselhos, cultos, pregações e princípios bíblicos tirados de Efésio. Porque são duas pessoas que frequentam a igreja, mas que não se converteram.
São duas pessoas que frequentam a igreja, mas não tiveram a massa recriada, a massa está corrompida, o interior vivem ainda debaixo do velho homem. Então isso é apenas efeito, não adianta a gente combater, vamos planejar, tipo assim, eu lavo hoje, você lava amanhã, não vai dar certo, efeito. Vamos fazer assim, eu acordo mais cedo e faço tudo que você quer, não vai dar certo, efeito. Vamos fazer assim então, vamos mandar os meninos para lá, eu vou fazer, encerar a casa, pôr luz de vela, não vai dar efeito, vai acontecer um problema, porque ambos não são conversos, ambos não nasceram de novo, ambos não têm o princípio cristão inserido no caráter, então não adianta o aconselhamento, vai lá, põe uma roupa mais bonita, vai no cabeleireiro para agradar ele, não, ele não está tendo atração por você, porque é fruto de algo espiritual, não adianta combater o efeito. Como eu vou vencer essa crise? Agora eu sei que ela nasce no espiritual. Eu vou vencer combatendo a causa. Como? Oração, jejum, estudo da palavra, santificação, separação do mundo, vigília de oração, novo nascimento, intercessão. Eu vou estar lutando contra a causa. Ao invés de brigar com o marido, já pensou em interceder por ele esse mês? Ao invés de brigar com a esposa, já pensou em interceder por ela esse mês? Ao invés de criticar, oprimir teus filhos, já pensou em jejuar por eles? Ao invés de criticar Deus, a igreja e o mundo, você já pensou em sair de frente do televisor? Você já pensou em ler pelo menos o Novo Testamento? Você já pensou em orar pelo menos mais de meia hora por dia? Não? Está combatendo o efeito, não vai vencer. Terminando, teve um homem que também entendia essa lei, Jesus Cristo. Quando ele veio à terra, e todos acharam que ele iria colocar o trono dele em terra, banir a César, banir a religião judaica, estabelecer um trono semelhante a de Davi, uma igualdade social, econômica e política e religiosa. Ele então vai para a cruz e morre. Então, como aqueles discípulos a caminhos de Maús, nós achávamos que era ele que ia redimir a Israel. Então ele vem honestos e tardos de coração. Eu não vim implantar um governo teocrático na terra, eu não vim implantar uma filosofia, eu não vim aqui combater a economia, a tirania de Roma. Honestos e tardos, eu não vim combater o efeito, eu vim combater a causa, por isso eu vou para o Calvário. E qual é a causa? A causa é que todos pecaram e destituídos da glória estão. Eu vou para o madeiro me fazer maldição e conceber o pecado. Eu vou combater a causa para que todos vocês recebam a vida eterna. Jesus combateu a causa.